que importa, gente, são os legados que vão ficando, não é mesmo? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou mesmo a dona e proprietária desse modestíssimo espaço, sejam todos muito bem-vindos. Você pode me acompanhar em diferentes redes sociais, pode patrocinar a produção de conteúdo desse canal, fica tudo aqui embaixo para você poder patrocinar. E você pode também comentar, deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo, que ajuda muito a ele se espalhar aí e outras pessoas conhecerem o que eu faço por aqui. Hoje eu decidi trazer para vocês uma fala do ministro interino da Saúde, que foi lançada nas redes sociais do Ministério da Saúde, em que Pazuello... Todas as vezes que você me ouvir falando Pazuello, na verdade é Pazuello. Vai saber por que foi que eu disse Pazuello. Vai falar sobre a pandemia. E aí, gente... O que interessa aqui, quando a gente olha para textos, quando a gente olha para discursos, é sempre interessante a gente pensar não só aquilo que foi trazido, mas a maneira que se escolheu trazer aquilo que foi trazido ali. Porque, veja, você escolhe o que trazer e você escolhe, portanto, também o que não trazer, o que, eu não vou dizer aqui esconder, mas aquilo que você não vai abordar nesses dados discursos, nessas falas. Então, é isso, você sempre tem um recorte, você enquadra aquilo que você quer dizer. E neste caso específico da fala de Pazuello, me chamou muita atenção justamente algumas escolhas que ele fez, que eu vou destacar e trazer aqui para vocês, e me chamou a atenção também um elemento que é de como é que ele foi descrito. Pazuello foi ainda em maio convocado para ser um ministro interino. O que é que significa isso? Significa que ele não é o ministro efetivo da pasta, efetivo no sentido de que ele é provisório. Ele foi chamado ali, entre aspas, às pressas, dado que caiu o ministro anterior, e aí o nome dele surge como esse ministro provisório, enquanto não se dá uma nova face para o ministério oficial e, digamos, menos efêmera, digamos assim. No entanto, o que nós observamos nos últimos meses é que essa figura foi ficando, não é mesmo, minha gente? Foi ficando, assim como a pandemia, não é mesmo? Eu acho que, na verdade, Pazuello, ele é um ótimo retrato da própria pandemia no Brasil. Vai ficando. E seria cômico se não fosse profundamente trágico. O Brasil é o segundo lugar em número de mortes e de casos de Covid. A gente tem aí mais de 3 milhões de casos, quase 120 mil mortes por Covid. Então é essa coisa, vai ficando, entendeu? Aquele platô que não acaba nunca, que não cai nunca, né, de mortes. Esse provisório que tá aí. Enfim, então este provisório foi lá e fez essa fala que foi recortada e criaram aí uma arte para trazer justamente para as redes do Ministério da Saúde. Vamos ver como é que essa arte foi criada. Deixa aí para você se deleitar, é só um minutinho. A pandemia, ela vai nos deixar legados. Alguns legados dolorosos de perdas, outros legados de estrutura que foram realmente avançadas. E eu acho que o legado maior será da compreensão de país, da compreensão de pertencimento ao Brasil, aos estados e aos municípios, às pessoas. É muito importante nós estarmos aqui, presenciarmos o SUS e a sua capilarização. A resposta que o SUS deu à pandemia, ela será reconhecida no futuro como a grande resposta à pandemia no mundo. Eu estou falando do que nós fizemos para o combate à pandemia, do que nós entregamos, do que nós chegamos na ponta da linha, do que nós construímos de estruturas, de hospitais, de estruturas de saúde. Quando falo nós, o Ministério, o governo do município, os secretários de Estado do município, CONAS e CONASEMI, somos nós o SUS. O que a gente tem aqui? A gente tem o ministro interino, vou chamar ele de PROV. A gente tem o PROV aqui fazendo a seguinte coisa. Ele vai recortar a fala dele em torno da palavra legado. E isso já é algo muito curioso, não é mesmo? Porque você
Não que seja só o legado positivo, em geral, legado vale tanto para positivo e negativo, mas em geral tem a ver com essa coisa de uma herança, algo que fica, né? E tá claro que Pazuello aqui, ele tá trazendo os aspectos, digamos, positivos do legado da pandemia para exaltar o governo e o ministério, o que é um absurdo. E aí a pandemia vai deixar o quê pra gente, né? Eu acho que em primeiro lugar ela deixa um rastro de morte e gente doente. Considerando que o digníssimo ocupante do cargo à presidência inúmeras vezes chamou a Covid de gripezinha, não estabeleceu aí um lockdown, um isolamento definitivo para que as pessoas ficassem mesmo em casa, ficou a cargo de cada um dos governadores, cada um fez como bem achava que deveria ser feito, afinal de contas não houve aí do governo federal e portanto também não do Ministério da Saúde, uma postura mais incisiva sobre como deveríamos nos comportar, ou o que deveria ser feito, ou como o Estado via a pandemia e como é que deveria ser tratada a pandemia pelos diferentes indivíduos e cidadãos dessa sociedade. E aí, bom, enfim, ele vai chamar então de legado. E aí você observa que ele começa falando de alguns legados dolorosos, e aqui nos interessa o uso do alguns, né? Porque você diminui esse lugar desse legado doloroso. São só alguns, que no caso são 120 mil, né, pessoas mortas, quase 120 mil pessoas mortas, e ele vai falar perdas, não vai chamar de mortos, e aí depois ele vai falar legados de estrutura que foram realmente avançadas. E aí é muito interessante porque você traz um aspecto positivo da pandemia, que é o foco que é dado aqui. Você diminui essas perdas e essas mortes, e aí você decide trazer como que é de legado, portanto, de elementos positivos da pandemia. E é muito curioso que você decida fazer esse enquadramento, porque ele é, inclusive, bastante insensível, para não dizer despolitizante e equivocado. Porque, veja, né? E aí o que ele vai trazer é que esse legado é justamente o da compreensão de país. Compreensão de um país de merda, né? Que não tomou ações objetivas e diretas no início da pandemia, o que nos faz continuar em pandemia depois de muitos meses, da mesma maneira como no primeiro mês. Você vê as coisas abrindo, mas o número de mortes não baixou. Então, a gente vive uma grande negação da pandemia, já que a gente não tomou medidas eficientes do governo federal. O governo federal não toma medidas eficientes lá no começo, então ela se estende aí eternamente, e o PROV vem nos dizer que é uma compreensão de país e compreensão de pertencimento ao Brasil. Eu me pergunto o que é que isso significa, e de pertencimento aos estados, aos municípios, às pessoas. Só se for da pandemia, um legado da pandemia que pertence às pessoas, porque ela continua aí e não acaba nunca. E aí você continua com essa coisa, porque ele vai aí depois direcionar para o quê? Para o SUS. Ele vai dizer que é muito importante a gente estar aqui e presenciar o SUS e a sua capilarização. É engraçado porque o SUS ele é anterior a esse governo, né? Então, o Ministério da Saúde vai aí exaltar o SUS, mas é curioso entender porque se exaltassem mesmo o SUS, não superlotariam o SUS, evitando o isolamento mais rígido, que é o que deveria ter sido feito lá no começo, né? E que medidas são essas, se você tem o próprio Conselho Nacional de Saúde dizendo que as medidas lá em abril, maio eram ruins e pouco efetivas. Então, veja você que interessante. E aí eles vão reportar ao SUS. É muito interessante porque não vira mais o Ministério da Saúde. É a resposta que o SUS deu à pandemia. E isso muito nos interessa porque você desloca um olhar. Você não está mais falando do Ministério da Saúde, que teve trocas e trocas de ministros e agora um ministro que é interino, provisório. Você não fala do que é o governo federal não atuando da maneira como deveria na pandemia, algo que foi internacionalmente relatado. E aí você direciona então só para o SUS. Como se o SUS quem desse a resposta. Na verdade, o governo federal deveria ter dado, na figura do presidente, uma resposta efetiva que seria atendida. E aí o que o SUS faz é atender as demandas em função de uma pandemia. E é claro que você tem esses profissionais da saúde criando estratégias de como lidar com isso, mas você tem a figura do Ministério da Saúde que é importante para isso e que aqui é colocada só nessa exaltação ao SUS e sem dizer efetivamente o que é que foi feito, né? O que também é um problema.
E aí ele vai dizer que está falando que nós temos o combate, do que nós fizemos no combate à pandemia. Nós quem, né? E depois ele vai dizer lá na frente, nós é o Ministério, o governo do município, os secretários de Estado. E muito nos interessa tudo isso aqui, porque, de novo, ele está colocando no SUS esse lugar e ele vai dizer assim, do que nós entregamos, do que nós chegamos à ponta da linha. A ponta da linha é o top de linha. Eu vou dizer, a ponta da linha é segundo lugar em número de mortes. E essa responsabilidade não é do SUS. Esse que é um ponto aqui. Quando você desloca esse lugar para dizer que é o SUS quem responde à pandemia, você tira essas outras figuras que são importantes para definir quais são os projetos para lidar com a pandemia. Isso não é feito pelo SUS, digamos, esse projeto primário. O SUS está lá, trabalhando e fazendo o que tem que ser feito, mas o que o governo federal está fazendo para que o SUS opere bem durante a pandemia, né? Eu acho que essa é a pergunta. Distribuir cloroquina, mais de 4 milhões de comprimidos de cloroquina, é isso que é a postura do governo? E aí eles vão dizer que construíram de estruturas de hospitais, de estruturas de saúde. Você tem vários hospitais de campanha, que inclusive alguns já foram desfeitos, e você tem lá o hospital da Fiocruz. Se você tiver relatos de outros hospitais que foram construídos durante o período da pandemia, você me diz, para além dos hospitais de campanha. E aí é interessante a gente olhar aqui, então, que ele está dizendo que a gente é a ponta da linha, mas não está falando do número de mortos, porque isso são só alguns legados, né? E esse nós me interessa porque ele faz uma lista. É o ministério, é o governo, e aí ele vai estar falando de governo, esse governo é o governo federal, né? E depois é o governo do município, os secretários de estado e de municípios, o CONAS, que são esses conselhos de secretários de saúde, né? E os conselhos dos secretários municipais de saúde. Somos nós, o SUS. E aqui, curiosamente, ele deixa quem de lado? Os governadores, que foram as figuras que bateram de frente com Bolsonaro nessa tentativa de combate à pandemia, dado que Bolsonaro não tomou as medidas iniciais de estabelecer federalmente aí o tal do lockdown e tal. Então, aqui nos interessa olhar para esse texto para ver justamente esse legado que vai sendo levado e quem é que deixa o legado, e aí isso passa para o SUS uma responsabilidade, o lugar da responsabilidade, e aí você não coloca isso em indivíduos que estão controlando essas estruturas maiores, como o Ministério da Saúde e o governo federal, na figura do presidente Jair Bolsonaro, né, desse ocupante aí do cargo à presidência. E eu acho que a gente não pode ignorar a importância dele trazer o SUS como centro para tirar essas figuras, mas para colocar aqui, para exaltar nesse momento o SUS, que é claro, é aquilo que todos nós queremos que seja feito, mas de maneira efetiva, com políticas públicas, verbas que são direcionadas ao SUS, para que cada vez mais ele possa cuidar de toda a população, não só na pandemia. E para que outra coisa, né, essa figura não fique aí falando desse legado sem que os números sejam trazidos para essa arte, com mais clareza daquilo que efetivamente foi feito. Você tem esses elementos aqui que foram trazidos, mas de maneira muito genérica, porque você não tem números e dados precisos, informações mais explícitas e claras sobre isso que ele está dizendo que é o legado, tá? Caso você tenha outras observações a fazer, traga aqui embaixo pra gente olhar justamente aquilo que foi dito e aquilo que não foi dito, e aquilo, inclusive, que foi diminuído, que é o caso dessas mortes, que são só alguns legados dolorosos, ignorando aí esses quase 120 mil mortos diante da inépcia do governo federal em lidar com essa situação que se arrasta e que a gente não vê fim, porque esses números não mudam. E aqui um último elemento, né? Sim, o SUS é importante, mas ele não é um legado da pandemia. O SUS já existia antes da pandemia e enquadrá-lo nesse lugar é como se fosse um resultado da inépcia do governo e como se ele fosse justamente a força da pandemia por ter sido criado da pandemia, o legado da pandemia, e ele não é, né? Ele é algo que é muito anterior à pandemia. É isso, minha gente. Então, cuidado com o que se lê, com o que se ouve por aí, observando sempre o que está e o que não está no texto. Esse legado de morte é um legado de Jair Bolsonaro e de seus ministros da saúde. Não se esqueça disso.